Hora das notícias do Legislativo, porque nesta semana a Comissão de Constituição e Legalidade se reuniu pela 6ª vez no ano e analisou 5 projetos de lei e também um recurso administrativo. Confira como foi. O primeiro item da 6ª reunião da Comissão de Constituição e Legalidade foi o de autoria do vereador Gustavo Peta, sobre o uso de câmeras corporais e equipamentos de GPS nos uniformes dos agentes e nos veículos da Guarda Municipal de Campinas. Teve parecer contrário do vereador Nelson Osseri e pedido de vistas pela vereadora Mariana Conte. O segundo item, de autoria da vereadora Guida Calisto, sobre a imunidade contributiva previdenciária nos casos de doença incapacitante, teve parecer contrário do vereador Eduardo Magoga e também o pedido de vistas durante a reunião. O item 3, também de autoria da vereadora Guida Calisto, que institui o Observatório da cidade de Campinas, teve parecer contrário do vereador Eduardo Magoga e também pedido de vistas na reunião. O quarto item, de autoria da vereadora Guida Calisto, sobre a gratuidade no transporte público coletivo para os agentes comunitários de saúde durante o exercício de suas funções, teve o pedido de vistas pela própria autora. Item 5. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Eduardo Magoga, favorável ao PLC 33/2025, processo 243145, de autoria do prefeito municipal, que desafeta bens públicos municipais e autoriza o Poder Executivo a alienar exclusivamente aos proprietários lindeiros área de viela de passagem de pedestres de propriedade da municipalidade do loteamento Arruamento DAE do quarteirão número 2749. Eu pergunto ao vereador Nelson Osseri como vota. Acompanho o relator e voto a favor do projeto. Eu também acompanho o relator, voto favorável. Vereador Roberto Alves. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, todos aqui presentes. Eu também voto favorável ao relator e ao projeto. Vereadora Mariana Conte, como vota? Eu acompanho o relator e voto favorável ao projeto. Correto. Vereador Wagner Romão. Também favorável. Então, o item 5 está aprovado. Ainda na reunião, a vereadora Mariana Conte protocolou um recurso administrativo questionando a votação durante a 5ª reunião da comissão sobre 4 projetos de lei. Os que fixam os subsídios do diretor-presidente da Autarquia Pública Municipal, Rede Municipal Dr. Mário Gatti, do presidente da CETEC, do diretor-presidente do Instituto de Previdência Social do município de Campinas e do presidente da Fundação José Pedro de Oliveira. Na reunião, por 4-1, o recurso da parlamentar foi negado e arquivado. O vereador Nick Schneider protocola projeto de lei para garantir o funcionamento das farmácias públicas no mesmo horário das unidades de saúde. Projeto de lei que determina o funcionamento das farmácias públicas no mesmo horário das UBSs, as unidades básicas de saúde, é protocolado pelo vereador Nick Schneider. A proposta tem como objetivo assegurar o acesso contínuo e integral aos medicamentos oferecidos gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, combatendo um dos problemas frequentes no atendimento à população. É algo que parece um pouco óbvio, mas infelizmente ainda tem centros de saúde que acaba tendo um descompasso entre o funcionamento da farmácia e o funcionamento do centro de saúde. Muitas vezes as pessoas saem da consulta no centro de saúde, no posto de saúde, e a farmácia está fechada por algum motivo, seja falta de funcionário, seja algum outro motivo. E o que a gente quer é garantir que essas farmácias estejam abertas durante todo o funcionamento do posto de saúde. De acordo com o parlamentar, a falta de sincronia entre o horário das UBSs e das farmácias públicas representa uma barreira real ao direito à saúde. Chegou ao nosso conhecimento, ao nosso gabinete, essa sugestão e até essa reclamação nesse sentido. Então, por isso que nós pretendemos transformar em lei essa situação que poderia ser um pouco mais administrativa, mas eu acho que é uma lei que vai garantir um direito importante. Às vezes o executivo nem fica sabendo, o alto poder
executivo, o alto escalão não fica sabendo, mas é o que vai ajudar o executivo a ter uma gestão mais eficiente na ponta. As pessoas têm o seu dia a dia muito corrido, normalmente elas pegam um atestado para ir até o médico, né, o centro de saúde, a pessoa trabalha, pega um atestado ali no centro de saúde, daí ela sai e não consegue pegar o remédio porque a farmácia está fechada. E ela não tem um atestado para ir buscar o remédio. Como que ela volta depois estando trabalhando? Daí é aquela correria para ir na hora do almoço, daí às vezes no almoço não funciona também. Então o nosso objetivo é facilitar a vida do nosso contribuinte que tanto esforço faz para sobreviver no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Programa Câmara Universitária recebe 20 alunos de universidades aqui de Campinas que puderam conhecer as dependências do Legislativo Municipal. Estudantes da PUC Campinas, Unicamp, Unip, Anhanguera, Unimetrocamp Weiden e Exanc participaram da primeira edição do ano de 2025 do Câmara Universitária, realizado pela Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas. Os 20 universitários dos cursos de Direito, Relações Públicas, Engenharia Elétrica, Gestão Pública, Ciências Contábeis, Serviço Social e Arquitetura e Urbanismo foram recebidos no plenário do Legislativo, onde puderam assistir um vídeo institucional da Câmara, além de acompanhar uma aula sobre o funcionamento da Casa de Leis. O Câmara Universitária é mais um dos nossos programas de educação política e cidadã para atingir o público de universitários. Eles têm a oportunidade de observar dentro da Câmara o curso que eles escolheram, que eles estão cursando, e é uma possibilidade também de repente, prestar concurso público e ingressar aqui nas carreiras que a Câmara também oferece, né? Os estudantes depois foram encaminhados na sequência para conhecerem os diversos setores técnicos da Câmara, acompanhados dos funcionários administrativos que explicaram detalhadamente o cotidiano desenvolvido pelos técnicos. Para nós é uma grande honra receber pessoas interessadas que estão na faculdade. Existe às vezes uma diferença entre a teoria da faculdade com a prática, por exemplo, do setor público. Então é uma grande oportunidade para nós demonstrar como é a aplicação da teoria na prática. No nosso caso, a Central de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, ela atua em vários setores, tem uma visão ampla e complexa da Câmara, por isso é muito ligada à diretoria geral. E isso facilita ter uma visão sistemática e poder colaborar com todos os processos aqui da Câmara. Para mim, o importante é o aprendizado, primeiramente o aprendizado, para a gente ter um conhecimento do que acontece na Câmara, o que realmente rola dentro de uma Câmara Municipal, em questões de projetos, em questões dos vereadores, quais são os trabalhos deles, como que eles representam o povo. Então, isso é importantíssimo, tanto para mim como para a população em si, a gente está tendo esse aprendizado. Apesar de cursar Relações Públicas, Vitória optou por visitar a Central de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Câmara. Eu acho essa parte muito importante para a gente conhecer essa parte de planejamento estratégico e institucional. Nós, como Relações Públicas, podemos atuar num leque muito grande. Eu acho essa extrema importante. A gente está a par de todas essas situações. Após conhecerem o trabalho desenvolvido no setor escolhido, os universitários foram recepcionados pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, e também pelos vereadores Mariana Conte, Paola Miguel, Marcelo Silva e Wagner Romão, com um lanche no refeitório da Casa de Leis. É uma oportunidade deles entenderem que isso aqui funciona como se fosse uma empresa, é uma organização, uma empresa pública, com regras, procedimentos, uma estrutura organizacional e administrativa muito bem consolidada, e eles escolhem, obviamente, a área que ele quer conhecer dentro dessa estrutura. Mas para além dessa oportunidade de ele ver como pode aplicar a sua teoria na instituição Câmara, conhecer o poder legislativo do lado de dentro, na nossa ótica, vai permitir com que eles também desenvolvam essa consciência cidadã. Eles vão respeitar melhor e mais o poder legislativo, entender melhor o funcionamento do governo do município e certamente serão cidadãos também mais exigentes, né? Vão saber cobrar os seus direitos, exigir dos órgãos públicos o cumprimento dos seus deveres e vão entender qual é a função do vereador, que para nós isso é fundamental, né? Entender que o vereador tem uma missão importante para a democracia e para o governo local. A cannabis medicinal e o cânhamo industrial voltam a ser tema de debate com o relançamento da frente parlamentar ligada ao tema.
Presidida pela vereadora Paola Miguel, a primeira reunião desta legislatura contou com a presença de diversas associações, especialistas da área da saúde, usuários, pais de usuários da cannabis medicinal. A primeira reunião de 2025 da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial, presidida pela vereadora Paola Miguel, contou com a representação de muitas associações, profissionais da saúde e pais de usuários e usuários da cannabis medicinal. Tem muito trabalho pela frente, a gente começou a Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial na legislatura passada e a gente conseguiu acumular bastante conhecimento, acumular bastante sobre a questão jurídica das associações, dos pacientes. Então, esse ano a gente teve um prelúdio, né, de muitas temáticas que a gente pode deslumbrar, como a questão da agricultura, a questão veterinária, que a gente não conseguiu fazer na legislatura passada. O primeiro encontro representou uma expansão da abrangência do tema, que já era muito grande na última legislação. Esse ano a gente teve um prelúdio, né, de muitas temáticas que a gente pode deslumbrar, como a questão da agricultura, a questão veterinária, que a gente não conseguiu fazer na legislatura passada. As associações conseguem garantir o acesso aos medicamentos para uso medicinal, já que no Brasil ainda não há regulamentação para a produção da cannabis terapêutica. Do ponto de vista da saúde, enquanto associação, que é onde eu trabalho, faço parte, eu estou aqui representando também a FACT, que é a Federação das Associações de Cannabis. Do aspecto da saúde, a Cris já falou sobre a importância da gente ter um produto nacional. As associações estão há muitos anos nessa luta, na desobediência civil, produzindo produto à base de cannabis e cuidando da vida de milhares e milhares de pacientes sofrendo a criminalização. Atualmente, estão disponíveis pelo SUS a cannabis importada, com aplicação para 3 síndromes raras: síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Do aspecto do tratamento, o que diferencia as associações do tratamento convencional é que as associações não fazem só um diagnóstico, entregam uma receita, propõem um produto e o paciente segue. A gente faz o acompanhamento terapêutico. E isso é fundamental, porque cada pessoa tem um sistema endocannabinoide que se conecta à planta. Então, cada pessoa vai ter uma resposta. Então, é importante a gente ter, dentro do SUS, pessoas da saúde habilitadas a fazer o acompanhamento dessa jornada terapêutica. A frente já se articula para os próximos tópicos de discussão e encontros. A gente tem, essa semana ainda, a gente já está com representantes do Ministério da Saúde para levar algumas reivindicações que a gente já tinha coletado e também para a gente falar mais sobre o cânhamo industrial, que tem mais de 25 mil aplicações. Então, o uso terapêutico da cannabis, né, para a gente promover debates, formações e também pensar como que o cânhamo industrial pode chegar mais ao Brasil e como que a gente pode voltar a trabalhar com essa matéria-prima tão forte. Para além da questão terapêutica e da industrial, a frente pretende olhar também para o caráter histórico do cânhamo. A palavra cannabis, né, provavelmente quer dizer cânhamo ou cana aromática, né? E o nome que a planta é conhecida, né, tem 3 espécies, né, cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis, mas a sativa particularmente, que é a conhecida há mais tempo pelos europeus, que foi usada para fazer as fibras, a palavra sativa quer dizer cultivada. Então, é a cana aromática cultivada. Parece bizarro a gente pensar que uma palavra cujo nome significa cultivada, ou seja, as pessoas plantavam, se tornou, a partir do século XX, uma planta proibida. Uma planta que chegou no Brasil trazida pela população negra escravizada, já estava presente nas velas das caravelas dos portugueses, foi proibida justamente pela característica, né, da utilização da população negra. E então a gente consegue perceber que esse resgate histórico na cidade de Campinas, que foi a última do mundo a libertar o povo negro escravizado, ela é fundamental para que a gente tenha um debate completo das dificuldades de ter acesso ao medicamento hoje. E a gente segue com a vereadora Paola Miguel, porque em reunião solene, a parlamentar entregou o diploma de mérito médico Dr. Zeferino Vaz a um médico psiquiatra. Confira como foi.
Na 12ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Paola Miguel homenageou com o diploma de mérito médico, Dr. Zeferino Vaz, o médico psiquiatra Luiz Fernando Toffoli. Uma grande honra estar aqui nessa noite para homenagear alguém que tem feito a diferença, inclusive, na luta, na pauta da cannabis medicinal. Homenageado é doutor em psiquiatria pela USP, a Universidade de São Paulo, e professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, Toffoli também é professor associado do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O médico psiquiatra é entusiasta sobre estudos para uso medicinal da cannabis e atua principalmente em políticas públicas de drogas, ayahuasca e outros psicodélicos e saúde mental em atenção primária, nas áreas nas quais lidera pesquisa para avanços científicos. Eu não sou nativo de Campinas, Eu sou de São Paulo e morei em vários lugares do Brasil, então também é um agradecimento a essa cidade que me acolheu. Talvez meu mérito um pouco seja das experiências que eu tive na vida, E aí eu preciso agradecer as pessoas nessa caminhada que eu tive, a minha família, agradecer a Cristine, agradecer a Unicamp, meus colegas da Unicamp, os meus colegas na Universidade Federal do Ceará, os lugares onde eu vivi, como eu morei em vários lugares do Nordeste, pude ver cenários e lugares que são diferentes daqui. Eu acho que é muito importante para uma pessoa poder experimentar, viver em vários lugares para poder ver as diferenças entre as pessoas. Então, talvez um pouco do meu mérito esteja em ter reconhecido que existem algumas batalhas que precisam ser lutadas e que algumas que eu escolhi não são tão comuns na minha profissão. Aí, realmente, eu acho que eu tenho que admitir isso. Então, já que eu estou nessa posição de privilégio, eu acho que eu tenho que usar esse privilégio para poder lutar em pessoas em nome de pessoas que estão vivendo situações de falta de privilégio. Então, tenha sido isso na saúde mental na atenção primária, tenha sido na luta por uma reforma na política de drogas, seja pela questão da aplicação de substâncias novas para poder fazer tratamentos. Acho muito simbólico, e por isso que ele é o nosso homenageado de hoje, pela sua referência, mas, sobretudo, pela sua consciência de trazer reflexões sociais de como esse debate muitas vezes não chega a quem precisa chegar por conta da desinformação.